O mundo ficou chocado com um novo escândalo na Igreja Católica Americana. Durante 70 anos, cerca de 300 padres abusaram sexualmente de mais de 1.000 crianças. Esse foi o resultado de uma investigação que durou 2 anos, feita pela Promotoria de Justiça do Estado da Pensilvânia. Agora, vítimas dos padres americanos vão contar suas histórias com exclusividade para o Fantástico. Uma família despedaçada. Os Fortney viviam numa pequena cidade da Pensilvânia e eram devotos da Igreja Católica. Mas durante 10 anos, 5 dos 9 filhos de Ed e Pat foram molestados por um padre que eles consideravam parte da família. Os abusos começaram quando o padre Augustine Diella assumiu a paróquia em 1982. A caçula, Carolyn, tinha apenas 1 ano e meio. Achava que aquilo era normal. Eu era um bebê. Até hoje tenho muita dificuldade em relacionamentos porque deixo fazerem qualquer coisa comigo. Não aprendi a me defender. Eu achava que o padre era um emissário de Deus. Os meus pais diziam que ficar na igreja ia nos purificar. O padre dizia que estava nos educando. Ele queria ver se o nosso corpo estava se desenvolvendo direito. Aí mostrava livros com posições sexuais e mostrava o pênis dele ereto. Eu tinha 13 anos, mas minha irmã tinha 5. Foi uma traição de confiança nojenta. A gente adorava ele, confiava nele. Lara, na época, com 10 anos, só se deu conta que também tinha sofrido abusos quando viu o filme Spotlight, Segredos Revelados, que retrata a investigação jornalística que desmascarou padres abusadores na cidade de Boston. O filme despertou as memórias suprimidas do abuso. E só então eu me dei conta de que fui sexualmente atacada. As irmãs não tiveram coragem de contar para os pais. O pesadelo só terminou em 1992, quando Jeannie, uma das irmãs mais velhas, encontrou uma foto de Carolyn nua na casa do padre. A Carolyn era meu bebê. Eu sabia que algo estava errado e quando perguntamos, a Carolyn confirmou os abusos. Liguei para a polícia na hora. Na casa do padre, a polícia encontrou fotos das meninas nuas, roupas íntimas das irmãs e até frascos em que ele guardava a urina delas. Mas Diella nunca foi julgado. Ele morreu semanas depois. A família recebeu uma indenização da igreja. O dinheiro não é nada quando as almas foram assassinadas. Teresa conta que o sofrimento podia ter acabado antes, mas a igreja conseguiu impedir que uma denúncia chegasse à polícia. Uma pessoa deu queixa em 1987, quando eu tinha 7 anos. 5 anos dos abusos que sofri podiam ter sido evitados. Os pais nunca imaginaram que o padre em quem tanto confiavam pudesse causar tanto sofrimento. Eu era muito ingênua, acreditava em todo mundo. Aquilo te destrói. Você nunca mais é o mesmo. A história da família Fortney é apenas uma das mais de 1.000 reveladas pelo relatório da Justiça da Pensilvânia, que descreveu os abusos cometidos por mais de 300 padres nos últimos 70 anos. O trabalho de investigação levou 2 anos. Os procuradores confiscaram relatórios secretos sobre os abusos dentro de cada diocese. Só aqui na diocese de Pittsburgh encontraram 99 acusações. A maioria das vítimas nunca procurou a polícia e deu queixa só para a própria igreja, que nunca investigou os casos. As acusações vão de toques em partes íntimas até estupro. Outro padre é acusado de estuprar uma jovem de 17 anos e depois obrigá-la a fazer um aborto. Os casos de abusos na Igreja Católica não se restringem aos Estados Unidos. Há denúncias de padres abusadores em dezenas de países, como Austrália, Chile, Argentina, México, Irlanda e França. Ao todo, a Igreja Católica já gastou quase 3 bilhões de dólares para indenizar as vítimas. A igreja, na verdade,
ela não se diferencia muito de outras instituições que são muito blindadas e arrumam, então, subterfúgios para se defender. É de profunda tristeza e de indignação. A maioria dos casos começou dentro das escolas católicas, ao contrário das igrejas, onde as crianças costumam ir acompanhadas das famílias. Nas escolas, elas estão sozinhas e é comum criarem uma relação de confiança com os adultos. Era neste momento que os predadores se aproveitavam para abusar das vítimas. Foi o caso de Jim Vensicle. 36 anos depois, ele ainda carrega a dor de ter sido vítima de um padre abusador. Sinto o hálito dele na minha nuca, como se fosse hoje. Foi um ano de tormento. O padre David Paulson era recém-saído do seminário, tinha apenas 25 anos e se tornou uma espécie de melhor amigo do adolescente, na época com 16. Foi numa viagem que Jim percebeu que o padre queria mais do que a amizade dele. Estávamos no hotel quando começamos a brincar de luta. Ele foi ao banheiro. Quando voltou, estava tendo uma ereção e tentou forçar o corpo dele no meu. Queria ter sido mais forte aos 17 anos, mas tive medo de ser expulso da igreja, de decepcionar minha mãe. Me perguntava, será que fui mesmo abusado? A filha mais velha de Jim, Lauren, tem 3 filhos que têm aula em casa para não frequentar a escola. E desde cedo ensino os 3 a se protegerem de pedófilos. Ensino eles a gritarem, socorro, essa pessoa não é meu pai. Na quinta-feira, o Vaticano condenou os casos descobertos na Pensilvânia. Disse que os abusos causam vergonha e dor para a Igreja Católica. Ao mesmo tempo que se vê uma igreja pecadora, não é? Se vê uma igreja aberta e disposta a ser coerente. Quando que a gente vê alguém da magnitude de um Papa pedir perdão abertamente e dizer, olha, erramos, né? E vamos modificar, vamos mudar. Para as vítimas, o trauma de ser abusado por alguém em que se confia tanto como um padre pode nunca ser superado. É um buraco na minha alma que nunca vai sarar. Nem que meu predador fique preso para sempre, nem que a igreja me dê milhões de dólares. Vou ter que viver com isso pro resto da vida.